Tendo Albufeira sido a última conquista dos cristãos aos árabes no nosso país em 1250, quiseram os nossos irmãos locais que ela se tornasse na primeira a receber Cristo de forma massiva. Como poderia isto ser feito? Tendo Albufeira sido varrida pelo marmoto em 1755, por que não levar a nossa literatura a cada casa deste concelho? O plano era simples. Os residentes são cerca de 30 mil. Se pensarmos em 4 por casa, precisamos de cerca de 7.500 livros para cobrir todo o território. Um livro em cada casa habitada. Mas os membros regulares são apenas 55 e nem todos com possibilidades de arcar com a sua parte no imediato. O que fazer? As ideias foram aparecendo. Que tal pôr de parte cada moeda de 50 cêntimos que recebermos? Não é isso o que custa cada livro? E que tal fazer votos como se fazia para o fundo de inversão? E se para aqueles que de todo não conseguissem, a Igreja avançasse o dinheiro que seria depois entregue ao longo das semanas seguintes? O esforço resultou. Em cada ano foi levantado o suficiente para ter os cerca de 7.000 livros. O envolvimento na distribuição não foi menor. Porta a porta, por todo o município, os livros iam sendo distribuídos. E mesmo quando a coragem para o trabalho não era assim tanta, o filho de 4 anos fazia a parte mais difícil e a ele ninguém dizia que não. E se o assunto do livro era a dores, por que não distribuí-lo à porta dos cemitérios? Em 2 a 3 meses, 2 sábados por mês, e a missão estaria mais uma vez cumprida. Semeada a semente, os resultados ficariam com aquele que prometeu: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O livro missionário é um projeto nacional que foi lançado em 2010 e até ao momento foram distribuídos em todo o território nacional 1,5 milhão de livros. Sejamos, pois, diligentes na distribuição da literatura cuidadosamente preparada para ser usada entre os que não pertencem à nossa fé. Aproveitemos o melhor possível qualquer oportunidade de atrair a atenção dos descrentes. Ponhamos literatura em todas as mãos dispostas a recebê-la. Atender a este pedido é uma boa forma de ser uma igreja em ação. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. A leitura de hoje encontra-se em Atos 2, 37 a 43. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varois irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. De Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão, mais
de Cristo perto está, sua comunhão gozar. Quero sua voz ouvir, sempre sua lei cumprir. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Mais a Cristo quero olhar, vê-lo em glória, enfim reinar. Reine sempre em mim também, desde agora até no além. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Mais de Cristo quero ter, mais igual a Ele ser, dando ao triste sofredor mais conforto e mais amor. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Se nós ficássemos com a mensagem deste hino, já teríamos a mensagem para este dia todo. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Foi a pergunta que a Neuza nos deixou da parte do Senhor esta manhã. Mas também dizia, vem, agora é o momento. Não consegui decorar tudo, mas dizia qualquer coisa como isto, vem, agora é o momento. Não deixes passar este momento. Neuza, acredito que foste usada pelo Senhor para a mensagem desta manhã também. E eu gostaria muito que nós pudéssemos compreender aquilo que o Senhor nos quer dizer esta manhã. Já há algum tempo que eu ando a preparar esta mensagem, não sabia quando é que haveria de pregá-la, mas também tenho que ser honesto com a igreja. Eu precisava desta mensagem para mim mesmo. Mas acho que se eu preciso dela para mim, acho que também será de grande utilidade para a igreja. A este sermão eu dei o título À Procura do Rumo Certo. Um pouco diferente daquilo que vocês têm no vosso boletim, embora esteja também ali mudança de rumo. À procura do rumo certo. Se nós andamos à procura do rumo certo, talvez seja porque existe alguma coisa que não esteja muito bem. E então vamos ter de procurar se efetivamente as coisas não estão bem, como é que nós podemos mudá-las. Mas de uma maneira particular, o importante é saber se nós estamos no rumo certo ou não. Há um ditado alemão que diz isto que está aqui: de que vale correr se estamos na direção errada? Já repararam nisso?
Será que realmente para nós é importante correr se estamos na direção errada? Imaginem uma pessoa no deserto. A pessoa quer sair dali o mais depressa possível. E a pessoa põe-se a correr para encontrar um oásis. Mas imaginem que a pessoa está a correr na direção errada. Vale de muito ele correr? Não. E nós? Será que nós estamos verdadeiramente a correr na direção certa? Se nós não estamos a correr na direção certa, pode ser um grave problema para cada um de nós. E eu tenho aqui algumas perguntas. A primeira é esta: sentimos nós necessidade de uma mudança? Será que verdadeiramente eu sinto necessidade de uma mudança na minha vida? Se eu não sinto necessidade dessa mudança, pode ser por duas razões: ou porque está tudo bem comigo, ou porque não me apercebo que as coisas não estão bem. Se está tudo bem, mal ou menos. Agora, o grande problema é se eu não me apercebo que as coisas não estão tão bem na minha vida. Segunda pergunta diz: como é que podemos ter a certeza de que não estamos a correr na direção errada? Como é que eu posso ter essa certeza? Isso nós iremos ver, e eu gostaria muito que nós pudéssemos compreender. Encontrei uma citação no livro Aos Pés de Cristo, uma citação pequenina, que diz isto: não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade. Acreditem, meus queridos irmãos, e eu tive a oportunidade de refletir muito para mim mesmo durante o tempo em que estive a preparar esta mensagem. Nós nunca vamos conseguir renunciar ao pecado se nós não estivermos absolutamente conscientes da malignidade do nosso pecado. E eu posso dizer-vos, e aliás disse um pouco ali na lição da escola, na unidade de ação onde passei a lição, que Deus tem sido maravilhoso comigo, porque Deus me tem mostrado algumas coisas que não estão tão bem na minha vida, e eu tenho dado muitas graças ao Senhor, muitas graças. Ontem, posso dizer-vos, não terei vergonha disso, vinha de Setúbal no meu carro e vinha a chorar e a refletir nisto, pela misericórdia, pela paciência que Deus tem tido comigo. E eu agradecia a Deus pela paciência que Deus tem tido com estas igrejas também do Barreiro e da Baixa da Banheira, Vila Chã. Porque, efetivamente, muitos irmãos me têm dito, e é engraçado que ainda ali na unidade de ação se pedia para orar pelo reavivamento da igreja. Porque se reconhece que a igreja não está bem. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor nos quer salvar. E porque o Senhor nos vai enviando mensagens de advertência no seu grande amor, porque o Senhor está interessadíssimo na nossa salvação, na salvação individual de cada um de nós. Ainda temos alguma pergunta mais? Como é que podemos reconhecer a verdadeira dimensão e malignidade do pecado na nossa vida? Sim, como é que eu posso realmente reconhecer essa dimensão toda? A palavra de Deus dá-nos algumas orientações no que diz respeito a isto. A palavra de Deus diz que humanamente é impossível. Quer dizer que humanamente eu não consigo reconhecer essa verdadeira dimensão e malignidade do pecado. Se eu estou confiado na minha sabedoria, se eu estou confiado nos meus atributos para reconhecer isto, eu estarei mal. Diz a palavra do Senhor que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Ah, sim.
Mas agora com certeza levanta-se uma outra pergunta. E como é que o Espírito Santo me vai convencer? Como é que eu vou estar certo de que o Espírito Santo me está a dizer: atenção, não vais por aí, esse é o caminho errado? Será que eu estou disponível para receber essa informação de Deus para mim mesmo? Eu não estou preocupado agora em relação à igreja, eu estou preocupado em relação a mim. E cada um de vós deveria fazer a mesma questão para si próprio. Estou eu realmente a permitir que o Espírito Santo me convença do meu pecado? A palavra de Deus diz ainda que é Deus quem dá o arrependimento. Estarei eu a pedir ao Senhor, humildemente, para que o Senhor me dê o arrependimento que eu necessito. Vamos ver aqui uma coisa curiosa. Na passagem que nos foi lida há momentos, todos conhecemos essa passagem. O apóstolo Pedro, verdadeiramente possuído pelo Espírito Santo, faz uma dissertação, um sermão, diante de todo aquele público que o ouvia, e ele mostrava paulatinamente, passo a passo, a grande maldade que eles tinham feito. Mostrava que realmente Cristo era o único que poderia perdoar os seus pecados e que eles tinham acabado de crucificar Cristo. E agora reparem no que nos diz a serva do Senhor. Muitos estão hoje a fazer a mesma pergunta que fez a multidão no dia de Pentecostes, quando, convencidos do pecado, clamaram: que faremos? Sabem o porquê que eles fazem aquela pergunta, que faremos? Ou quando é que eles fazem aquela pergunta, que faremos? Tenham em atenção isto. Uns dias antes, umas semanas antes, estavam todos ali a dizer: crucificam, crucificam. Estavam todos a ridicularizar a Jesus. Estavam todos a desprezar o Mestre, a rejeitar os seus ensinos. E agora, depois de um sermão, eles perguntam: que faremos? Sabem quando? Está ali dito: quando foram convencidos da malignidade do seu pecado. Antes eles nem pensavam nisso. Antes eles nem queriam saber acerca desse Jesus. Mas agora que o Espírito Santo lhes mostrou a verdadeira dimensão do seu erro, eles então perguntaram: que faremos? Logo isto nos vem ajudar a responder àquelas perguntas iniciais. Nós só iremos sentir necessidade de uma mudança quando, de uma forma honesta e sincera diante de Deus, nos deixarmos convencer pelo Espírito Santo de como é que está a nossa vida. Se temos efetivamente de fazer alguma mudança no rumo da nossa vida. Se estamos a caminhar no rumo certo ou se estamos a caminhar no rumo errado. Uma das maneiras de nós podermos analisar isto é na nossa vida devocional. Deixem-me dizer-vos aqui alguma coisa antes de poder avançar. Há alguns anos atrás, quando eu era ministerial da União, esta mesma preocupação que eu estou a ter hoje, a tive com todos os pastores. A coisa mais bonita no cristianismo é nós podermos reconhecer a nossa verdadeira condição. Acredite, não é aquilo que nós fazemos, mas é o reconhecermos quem somos, é o reconhecermos a nossa miséria e reconhecermos a nossa dependência de Deus. Essa é a maior virtude do cristianismo. Quem a tem,
conserve-a. Quem não a tem, suplica a Deus de uma forma intensa por esta característica, porque ela é mais importante. E quando eu apresentava isto aos obreiros, e vocês irão ver de onde eu tirei estas citações, quando eu apresentei isto aos obreiros, era justamente para mostrar a grande necessidade que nós como pastores, nós como anciãos, como dirigentes da igreja, seja em que área for, estamos necessitados. Na nossa vida devocional, é uma das maneiras de nós vermos se necessitamos de fazer alguma correção no rumo da nossa vida. A vida devocional não é um fim em si mesmo. O ponto principal não deve ser a quantidade de tempo empregue ou o número de páginas lidas. A vida devocional não é isso. Diz que a vida devocional, o ponto central da vida devocional deve ser a amizade com Deus, o fascínio de uma pessoa, que somos nós, por outra pessoa com P grande, que é Cristo. Estamos nós realmente fascinados por Cristo? Queremos nós, na nossa vida, dizer: eu vou estar com o Senhor, eu quero aproximar-me de Deus, dizer com certeza como o profeta dizia: assim que achei as tuas palavras, o que é que diz a seguir? Logo as comi. Ou nós dizermos a Deus: por favor, Senhor, dá-me fome e sede de estar contigo. Isto é a vida devocional. Quer dizer que a vida devocional deve ser a principal prioridade da nossa vida. Ainda que sejam só 15 minutos ou 20 minutos, mas que sejam 20 minutos verdadeiramente plenos da presença de Deus. Diz que não é a quantidade de tempo empregue ou o número de páginas lidas. Aliás, se eu vos pudesse apresentar aqui outra citação de Ellen White, que vem justamente dizer-nos que o grande objetivo deveria ser lermos apenas um versículo e tirarmos tudo o que aquele versículo tem para nós. Ou lermos um parágrafo do livro e ficarmos a refletir naquele parágrafo. Diz que isso era de muito maior proveito do que lermos páginas e páginas da Bíblia sem um objetivo específico. Ler por ler. Mas aqui diz claramente que o ponto central da vida devocional deve ser a amizade com Deus. É esse relacionamento com o Senhor. Continua a dizer, esse era o foco da vida devocional de Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus fazia isso. Portanto, o foco da nossa vida devocional deveria ser realmente conhecer a Deus. Conhecer profundamente ao Senhor. Vamos ver agora algumas reflexões sérias, reflexões que nos deveriam fazer pensar, a todos nós que estamos aqui esta manhã, mas também àqueles que nos estão a escutar via internet, que possam realmente refletir bem em todas estas citações. Satanás procurar fazer com que o Filho de Deus esteja tão ocupado com tantas coisas que seja negligenciada a principal prioridade, a sua relação pessoal com Jesus Cristo. Este é efetivamente uma citação que deve mexer com todos nós em pleno século XXI. Quem de nós é que não tem uma vida ocupada? Quem? Mas já repararam de onde vem essa ocupação toda? Já repararam qual é a origem dessa ocupação toda? Diz claramente que Satanás procurará fazer com que o Filho de Deus esteja tão ocupado, que seja negligenciada a principal prioridade. Numa reunião que ontem tivemos na Baixa da Banheira,
alguém me dizia que efetivamente na sua vida ela tem um programa estabelecido e aquela hora é a hora que ela vai ter a comunhão com Deus, mas que quando ela não consegue ter àquela hora e guardar religiosamente aquela hora para ter essa comunhão com Deus, ao longo do dia já não vai conseguir tê-la mais. Como é que está a nossa vida? Estamos nós no rumo certo? Ou teremos que fazer aqui um verdadeiro desvio daquilo que tem sido a nossa vida? A nossa prioridade tem sido esta? A nossa prioridade tem sido a nossa relação pessoal com Jesus Cristo? Ou já foi no passado e agora não é? Meus queridos irmãos, temos de ser honestos conosco próprios. Não é honesto com os dirigentes da igreja, não é honesto com a igreja em si, não. É honesto conosco próprios. Estamos nós a ter esta prioridade como a principal prioridade da nossa vida, a nossa relação com Cristo? Quando estamos sobrecarregados de trabalho, com frequência temos o tempo tão ocupado que dificilmente encontramos ocasião para nos examinarmos a nós mesmos, a fim de nos certificarmos. E agora reparem, que estamos na fé. É uma passagem dura esta. E eu, quando olhei para esta passagem a primeira vez, eu digo, irmão White, a escrever isto para os pastores? Este livro é o Ministério Pastoral, creio que não existe em português. Isto é uma compilação de escritos para os pastores. E ela diz aqui, dificilmente encontramos ocasião para nos examinarmos a nós mesmos, a fim de nos certificarmos que estamos na fé. Quer dizer, eu que tenho que preparar sermões todos os sábados, eu que tenho que preparar estudos bíblicos, eu que tenho que preparar isto, eu tenho que me certificar ainda que estou na fé? Ah, sim. Eu posso estar a fazer todas essas coisas profissionalmente, ser um profissional da palavra, mas não estar a vivê-las no meu coração, na presença do Senhor. Cada um de vós deve fazer a mesma pergunta. Estamos certos de que estamos na fé? Apesar de virmos à igreja aos sábados, apesar de virmos à reunião de oração, será que nós nos temos examinado a nós mesmos o suficiente para saber se ainda estamos na fé? Talvez isto seja importante para cada um de nós. E acreditem que se o Senhor me inspirou a trazer esta mensagem à igreja, é pelo grande amor que Deus vos tem. É porque Deus não quer perder a nenhum dos que estão aqui, a nenhum daqueles que nos estão a ouvir também em suas casas. Não, Deus não quer perder a ninguém. E Deus quer que estejamos certos de que realmente estamos aqui, mas por amor a Deus, porque amamos a Deus, porque acreditamos nesse Deus. E não apenas por uma mera rotina dos sábados. Não apenas por uma mera rotina das quartas-feiras. Ah, meus queridos irmãos, na sua grande bondade, o Senhor está-nos a mostrar alguma coisa para que nós possamos saber se temos que fazer uma mudança de rumo na nossa vida. A razão pela qual vemos tão pouca manifestação do Espírito de Deus é porque aprendemos a viver sem Ele, apesar de estarmos dentro da igreja. Aprendemos a viver sem o Espírito Santo. Aprendemos a estar aqui apenas falando, até tendo boas opiniões, até discernindo bem aquilo que a palavra de Deus diz, mas podemos estar, mesmo nestas ocasiões, a viver sem o poder do Espírito Santo. Falta-nos a graça de Deus. Falta-nos devoção, piedade pessoal e santidade.
Isto leva-nos a sermos instáveis e arrasta-nos para o campo do inimigo. Não é difícil para nenhum de nós, não é difícil, acreditem, nós passarmos do campo de Deus para o campo do inimigo. Não é difícil. Quando nós não temos a verdadeira comunhão com Deus, podem acreditar, Satanás aproveita-se bem dessa situação. E é na nossa maneira de pensar, é na nossa maneira de agir, que nós podemos testificar: estou eu realmente no campo do Senhor? A mais importante preocupação do Filho de Deus deve ser a sua relação pessoal com Jesus Cristo. A mais importante preocupação do Filho de Deus é esta. Isto só pode ser significativo desde que haja uma vida devocional consistente. O que é que isto quer dizer? Que a minha vida devocional não deve ser aquela do ler a meditação da manhã. Estamos todos a comer à hora da refeição. Olha, vamos ler a meditação 2. A meditação 2 diz isto, assim. Olha, é engraçada a meditação. E fechamos. E com certeza depois lemos a escola sabatina também da mesma maneira. Isto não é vida devocional consistente. A vida devocional consistente é aquela em que buscamos o verdadeiro pão da vida, como procuramos um tesouro, como procuramos os melhores trabalhos. É uma vida devocional que nos alimente mesmo e que não tenhamos medo de que a palavra de Deus nos mostre os nossos erros. Se a palavra de Deus nos mostrar os nossos erros, é só porque o amor de Deus é muito grande por nós e um dia quer viver a vida eterna conosco. Por isso não devíamos ter receio nenhum disso. Aquilo que nós deveríamos fazer era ter essa vida devocional consistente. A menos que seja reservado algum tempo para estudo diário da Bíblia e oração, a fim de suster a alma, reparem no que é dito, a menos que seja reservado esse tempo para o estudo, mas para um estudo, não é para uma leitura, para um estudo devocional consistente e para a oração, a fim de suster a alma. Querem ver o que é que diz a seguir? A nossa influência junto dos outros será quê? Ineficaz. Às vezes pensamos nós que a nossa influência junto dos nossos filhos. Como é que é a nossa influência? Podemos pensar que a nossa influência está no nosso bom comportamento, pode estar até na nossa capacidade de explicar a palavra de Deus aos nossos filhos. E às vezes grande capacidade a nível intelectual. Não duvido disso. Mas não é isso que vai trazer a eficácia. A nossa influência junto dos outros só será eficaz se nós tivermos uma relação pessoal com Jesus Cristo. Se não a tivermos, meus irmãos, até podemos estar aqui, podemos estar todos muito bem, podemos falar às outras pessoas, mas aquilo que vamos falar não vai ter o eco que deveria de ter. Depois continua ainda a dizer: como embaixadores devemos falar por Deus, como atalaias devemos falar aos homens. A medida da nossa influência e poder ao dirigir exortações ao coração dos homens estará em relação com a nossa comunhão com Deus. Eu gostaria de mudar um pouco esta frase que aqui está. E vou lê-la da seguinte maneira: como embaixadores devemos falar por Deus, como atalaias devemos falar aos nossos filhos. A medida da nossa influência e poder ao dirigir exortações ao coração dos nossos filhos, ao coração do nosso cônjuge, estará em relação com a nossa comunhão com Deus.
não vamos ter outra maneira de o fazer. Se eu tiver uma excelente relação com Deus, posso ter a certeza que as minhas exortações não cairão em saco roto. Se eu não tiver uma relação forte com o Senhor, eu vou falar, mas podemos ter a certeza que vão ter pouca influência. Tudo depende da nossa relação com o Senhor. Na nossa vida não existe nada mais necessário que os resultados práticos da comunhão com Deus. Devemos demonstrar por nossa vida diária que temos paz e repouso no Senhor. E reparem no que é dito a seguir. A sua paz, abrigada no coração, resplandecerá no rosto. E depois diz, dará à voz uma força persuasiva, sem gritarmos, sem agarrarmos em megafones, mas aquilo que nós dizemos vai calar bem fundo no nosso coração, se tivermos essa excelente relação com Deus. Igreja, o Senhor está à nossa espera. O Senhor está-nos a chamar. O Senhor está a dizer que não nos quer perder. O Senhor está-nos a dizer, amigo, pensa no rumo da tua vida. Estás tu no rumo certo? Estás tu a correr na direção certa? Ou estás a correr na direção errada? Meu querido irmão, minha querida irmã, é tempo de nós pensarmos seriamente. A comunhão com Deus através da oração e o estudo da sua palavra não deve ser descuidado, pois aqui está a fonte da sua força. E depois conclui dizendo, nenhum trabalho para a igreja deve preceder a comunhão com Deus. Quando eu li esta citação aos obreiros, porque ela apresenta para os pastores, eles ficaram admirados. O trabalho mais importante do pastor, acreditem nisso, não é nem a pregação, nem é a visitação, nem é os seminários que faz, não é nada disso. O trabalho mais importante do pastor é realmente a sua relação pessoal com Jesus Cristo. Mas assim como é para mim, acreditem, é para cada um de nós. Eu poderia dizer, o trabalho mais importante de um pai, de uma mãe, não é o estudo da lição da escola sabatina, não é isto, é a sua relação pessoal com Cristo. A sua relação pessoal com Cristo. E isto justamente conclui aqui, nenhum trabalho para a igreja, incluindo os tais estudos bíblicos, incluindo os seminários, incluindo as pregações, nenhum trabalho para a igreja deve preceder a comunhão com Deus. Ou seja, a comunhão com Deus é o mais importante na obra de um dirigente da igreja. E por isso deveríamos estar a orar muito pelos dirigentes da igreja. Quanto mais o seguidor de Cristo se associa com o seu mestre, através da contemplação da sua vida e caráter, mais intimamente se assemelhará com ele e mais qualificado estará para ensinar as suas verdades. As coisas estão relacionadas. A comunhão com Deus é, efetivamente, o mais importante. Cada rasgo da vida do grande exemplo deve ser estudado com cuidado e deve o ministro manter uma conversação profunda com ele através da oração da fé. E depois diz, assim o caráter humano defeituoso será transformado à imagem do seu glorioso caráter. Assim o pregador da verdade estará preparado para levar as almas a Cristo. É isto. É o mais importante de tudo. É que com esta relação eu vou começar a ter uma influência muito grande com isto. Meus irmãos, vem agora uma pergunta. E essa pergunta é, sentimos nós a necessidade de uma mudança de rumo na nossa vida? Sentimos essa necessidade? Depois daquilo que nós acabamos de ler? Acreditem, eu tenho dito muitas vezes ao Senhor,
tenho necessidade desta mudança na minha vida. Não tenho nenhuma dificuldade em o afirmar aqui diante de vós. Eu próprio tenho necessidade desta mudança na minha vida. E quando eu medito nisto, eu digo assim: Eduardo Teixeira, tu vais ficar com esta mensagem só para ti? Não amas os teus irmãos na igreja? Para lhes dizer, pelo menos para os advertir, de que eles devem estar atentos e de que eles também devem examinar a sua própria vida para saber se existe alguma mudança a ser feita? Eu tenho essa necessidade. E vós? Queremos nós aceitar aquilo que o Senhor nos quer trazer, esse seu grande amor, nesta mensagem que Ele nos traz? Assim, meus irmãos, e também vós que estáis em casa a escutar, acreditem nisso. Isto é uma mensagem do grande amor de Deus, porque Ele não me quer perder a mim e não te quer perder a ti, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido jovem. Deus não te quer perder. E Deus quer que tu possas analisar a tua vida com grande honestidade para dizer: eu preciso de fazer essa mudança. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê a sua força para não deixarmos de refletir sobre estas coisas para o nosso bem espiritual. É a minha oração. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, conturbado ou abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz ao coração, trazem paz ao coração. Se lhe conto meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é a secreta comunhão, podereis muito bem